Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Bem, vamos à segunda carta a Tessalônica. O tema chama-se O Mistério da Iniquidade. Segunda carta a Tessalonicenses, começando pelo verso 7. Versos 7 e 8. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção na interpretação que ele dá concernente à Escritura. Ele diz que aquele que o detém é o apóstolo Paulo. Depois ele mesmo diz que é a luz que veio para o mundo. Preste atenção. Capítulo 2, né? Capítulo 2, versos 7 e 8. Dois 2000 anos atrás, já havia começado esse mistério. Diz assim, porque já, pode ver no telão aí, porque já está em ação o mistério de quê? De quê? Iniquidade. Uma coisa é o mistério da piedade, que Deus foi manifestado em quê? Em carne. Mas esse é o mistério da iniquidade. Diz, somente que até o presente há quem o detenha. Nós imaginamos quem detinha. Era o próprio Paulo, porque estava vivo, e ele então não permitia que avançasse, porque a mensagem de Paulo era clara, de fato estava identificando eles aqui. Diz, ao presente há quem o detenha, até que ele, isso é pessoal, viu? Até que ele, à sua vez, seja tirado do meio. Falando de Pedro, hein? É ele. Bom, em primeiro lugar, nós devemos ter em mente o seguinte, é que o livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, a qual o cidadão está lendo aí, o que o detém, que é a manifestação do anticristo, do antimessias, é o Espírito do Eterno. Paulo está se referindo a ele, até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado não significa um arrebatamento prematuro, um arrebatamento que acontecerá antes dos 7 anos de tribulação. Mas o texto nos ensina que o Espírito do Eterno, ele retém a manifestação do anticristo, até que ele para a sua atuação de proteção e permite que a operação gigantesca do erro se aproxime. É o que diz o texto. Mas esse cidadão aqui está entendendo tudo errado, infelizmente. Preste atenção agora nas suas outras heresias. Vamos começar pelo primeiro verso desse capítulo, para que vejas. Põe o verso 1 para mim. Mas com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, nem os conturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa, como quem diz. Paulo já sabia que João escreveria, Pedro, Tiago escreveria, e vou mostrar mais tarde como eles escreveram. No sentido de que o dia do Senhor está próximo. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não virá, sem que antes venha a apostasia. Essa palavra apostasia, a falta da fé, é o que delataria que seria o tempo. E se manifeste o homem de pecado. O que significa o homem de pecado? Isso é, um homem ou muito homem que ensinam que o pecado ainda está em pé. O homem de pecado, o filho de perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, tanto que se senta em Roma, fazendo-se passar por Deus. Bom, queridos irmãos, em primeiro lugar, esse cidadão aqui está dizendo que se assenta em Roma querendo parecer Deus. O primeiro texto que ele deve estar lendo é uma referência do livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 15, quando Yahushua, Jesus Cristo na nossa língua, ele fala o seguinte: quando vocês verdes que a abominação
da desolação de que falou o profeta Daniel, quando tiver no lugar santo, quem lê que entenda. Bom, o Messias está falando para os discípulos que essa abominação da desolação não tem nada a ver com Roma ou com o Papa, mas sim concernente ao terceiro templo, que será construído em Israel no período tribulacional. Daniel 9:27, o próprio Cristo diz que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, mas não é uma semana de dias, mas semana de anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Primeiro, que Deus não considera o catolicismo romano, a igreja católica, o templo católico, como o templo de Deus, com toda certeza. Esse templo a qual a palavra está se referindo, que esse cidadão está entendendo tudo errado, né? Que auto se intitula Jesus Cristo, né? É o terceiro templo, que vai ser construído provavelmente após a guerra, onde Gog invadirá Israel, porque há uma cronologia na Escritura. Então, quando o terceiro templo for construído, aonde o domo de rocha, onde tem a mesquita lá em Israel, for demolido, provavelmente por causa da guerra, né? E aí então dará-se início ao período tribulacional. Durante os primeiros 3 anos e meio, haverá um período de falsa paz, onde está todo mundo legal, Israel está em paz e as nações do Oriente Médio. Após isso, o anti-Messias vai colocar a sua própria imagem dentro do templo em Israel, exigindo adoração, se cumprindo aquilo que Daniel disse em Daniel 9:27, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, sobre as asas do abominação virá o assolador. Então é esse texto que a palavra, é nesse sentido que a palavra fala, que não tem nada a ver com Roma, que esse cidadão aqui, não estou defendendo Roma, só estou apenas mostrando para vocês que a visão da palavra de Deus que esse cidadão está falando aí está totalmente equivocada, com toda certeza.